Bom dia, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, vocês que me ouvem, que me acompanham neste canal. Estamos estudando o quarto evangelho, né? O capítulo 16. Ontem eu fiz uma ministração e hoje eu estou fazendo a segunda para terminarmos. É que o assunto é muito bom, sabe? E ele fala sobre a obra do Espírito Santo. Ele fala aqui nesse capítulo 16, sobre a tristeza dos discípulos, que ele será transformada em alegria. E eu quero falar para vocês que o Espírito Santo é aquele que nos convence, né, da verdade, do juízo, do pecado. E no capítulo 7 e 8, o Senhor Jesus fala assim para os discípulos: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E ele nos ensina aqui que uma maneira pela qual o Espírito Santo, a Bíblia se refere ao Espírito Santo como nosso conselheiro. Amados, ele está em nós e conosco o tempo todo, para nos ajudar, para nos instruir, para nos capacitar a fazer aquilo que nós sozinhos não conseguimos fazer. E para que você e eu possamos fazer com facilidade aquilo que seria muito difícil fazer sem Ele. Amém? E o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Deus, né, enviou Jesus para nos libertar e nos dar justiça, paz, alegria. O nosso espírito, amados, deve estar leve, despreocupado, não oprimido, pesado por fardos que nós somos incapazes de suportar. Porque nós, humanamente dizendo, generalizando, não podemos levar os nossos pecados. Jesus, ele veio para levá-los. Somente ele é capaz de fazer isso. E nós devemos receber esse ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus, ele comenta com os seus discípulos que tinha muitas coisas a dizer a eles e eles ainda não podiam ouvir, suportar, mas ele prometeu que o Espírito Santo viria e os guiaria a toda a verdade e continuaria a ensinar-lhes. Em João 16, 12 e 13, ele fala isso para os discípulos. E nós, como discípulos de Deus, de Cristo também, devemos ouvir o que ele tem a dizer. Ele diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Amados, quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando a homens com quem ele havia passado os últimos 3 anos. Os discípulos estavam com ele dia e noite, mas Jesus revelou a eles que ainda tinha muita coisa para ensiná-los. Nós podemos até achar que Jesus estivesse conosco pessoalmente durante 3 anos. Como é que seria? Dia e noite. O que nós teríamos aprendido? Tudo? Eu creio que assim como com os discípulos, nós não teríamos aprendido tudo. Mas Jesus disse para esperarmos mais um pouco. Ele sempre vai ter coisas novas para nos ensinar e algo a nos dizer sobre as novas situações que nós estamos enfrentando. Jesus sempre sabia qual a coisa certa a fazer, porque só ele fazia o que via o seu Pai fazer. E como nosso Senhor, nós podemos confiar nele, que ele vai nos conduzir pessoalmente por um caminho reto a cada dia, como ele próprio disse, como está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem, vêm a mim. João 6 fala isso. Deus sabia que precisaríamos da ajuda do Espírito Santo, entender esse plano que ele tem para você e para mim. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de todo cristão, de todo crente.
Ele é o nosso guia, o nosso mestre, aquele que nos ensina a verdade. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador e ele também é o nosso consolador. Jesus disse que era bom para nós que ele partisse, porque assim o Espírito Santo viria para nós. Jesus estava confinado em um corpo físico, assim como nós estamos, e só podia estar em um lugar de cada vez. Mas o Espírito Santo, amados, pode estar em cada um de nós, em todo lugar aonde vamos, o tempo todo, nos conduzindo, nos guiando individualmente. Se nós aprendermos a ouvir o Espírito Santo e a seguir a sua direção, nós poderemos viver uma vida abundante, aquela vida abundante que Jesus fala na Bíblia, que ele veio para nos dar vida abundante. E é essa vida abundante que Deus, o Pai, quer que nós tenhamos. Amém? Guarde essa palavra. Finalizando o capítulo 16, que o Senhor o abençoe ricamente. Você que me ouve, compartilhe com outros, clique no canal, dê um joinha, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.